Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar mais um Diálogos MAP, né, uma atividade, uma ação do Museu de Arte da Pampulha, que tem parceria com o Instituto Lumiar, né, e faz parte, integra a programação do Museus Pampulha. Eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos, agradecer aos nossos convidados, Laura Belém e o artista Freud, agradecer ao Museu da Moda, né, por ceder aqui o espaço para essa conversa, e agradecer a diretoria de museus, na pessoa da diretora Isabela Guerra, e agradecer também a Tisha, nossa coordenadora do MAP. O tema de hoje é sobre um tema muito caro, muito importante para o Museu de Arte da Pampulha, que é o programa de residência Bolsa Pampulha. O programa de residência Bolsa Pampulha foi criado em 2002 por Adriano Pedrosa, quando ele esteve à frente do Museu de Arte. E esse ano ele chega em sua 10ª edição. Né? E só contextualizando um pouquinho do programa, o programa de residência é um programa voltado para pesquisa, para experimentação e produção em arte contemporânea. São selecionados 10 artistas e esses artistas recebem uma bolsa, um auxílio por um tempo de 6 meses para essas pesquisas, né, e para a produção de obras. Tem um acompanhamento por uma comissão de curadores e de críticos e artistas, e ao final desse processo eles fazem uma exposição coletiva, e esse processo também é registrado em uma publicação. Acho que vale lembrar também aqui que o Museu de Arte da Pampulha é um museu público, né, e tem como missão fomentar as artes visuais em Belo Horizonte, por isso mesmo a importância desse projeto, né, da continuidade desse projeto. Dito isso, eu vou apresentar um pouco da biografia dos nossos convidados. A Laura Belém é artista formada pela Escola de Belas Artes da UFMG, tem mestrado pelo Central St. Martin's College of Art and Design de Londres. Em 2003, participou da primeira edição do programa Bolsa Pampulha como artista selecionada, e em 2022 retornou como uma das orientadoras da 8ª edição. Desde o início dos anos 2000 participa de exposições no Brasil e no exterior, destaque para a 51ª Bienal de Veneza, participou da 6ª Bienal do Mercosul e exposições em instituições como o Instituto Tomiotaki, Museu de Arte Museu de Arte Moderna de São Paulo, Paço das Artes, Instituto Inhotim, dentre outros. Já Freud é mestre em artes visuais pelo programa de pós-graduação da UENG, foi vencedor do prêmio da 22ª Bienal Sesc Vídeo Brasil, vencedor do prêmio Décio Noviello de 2020, indicado ao prêmio PIPA 2022-2023 e foi residente na 8ª edição do Bolsa Pampulha. Também participou da 14ª Bienal do Mercosul e realizou exposições individuais nas galerias Albuquerque Contemporânea, no Palácio das Artes e na Galeria do BDMG Cultural. E fez parte também da comissão de acompanhamento dos artistas da 9ª edição do programa Bolsa Pampulha. Então é isso, eu vou passar a palavra para Laura Belém, que participou do primeiro programa, um marco, né, nas artes visuais aqui de Minas Gerais, e teve também um projeto que foi o Projeto Pampulha, que foi anterior ao Bolsa Pampulha, que foi uma espécie de pré-projeto para o Bolsa, que será muito interessante ver um pouco dessa fase, Laura. Obrigado. Ei, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Também quero agradecer o convite para estar aqui hoje, nessa conversa tão bacana, sobre esse programa que eu considero que é muito importante, né? O programa Bolsa Pampulha. É muito bom saber que ele vem continuando, né? Como o Augusto falou, eu participei da primeira edição, que foi lançada em 2003, né? Foi uma ideia do Adriano Pedrosa, um curador que a Priscila Freire, que era diretora do museu na época, ela convidou o Adriano para trabalhar na curadoria e
criar novos programas que refrescassem um pouco assim, a forma de se entender o museu, né? Assim, todo o seu legado histórico e pensar o papel do museu naquela época, né? Assim, como que ele poderia ser ressignificado e tudo, tanto em termos expositivos, arquitetônicos, quanto de programa, né? Eu falo em termos expositivos só para dar um exemplo. Por exemplo, antes do Adriano assumir a curadoria, era bem comum que houvessem exposições no museu com paredes, né? Se construíam paredes de MDF que fechavam a vista, por exemplo, para a lagoa. E aí o Adriano, uma das primeiras coisas que ele pediu, assim, logo que ele assumiu a curadoria do museu em 2002, que foi um ano antes do programa Bolsa Pampulha, foi 2001 ou 2002, né, que ele assumiu a curadoria, era que os artistas pensassem o museu dessa forma fluida, né? Nesse diálogo com a paisagem, sem necessidade de se construir paredes e de fechar assim esse espaço, né? E isso começa a criar uma série de arejamentos, né? Assim, para se pensar um trabalho que realmente tivesse um diálogo, né, assim, com aquele lugar e que aquele lugar fosse tomado com as suas particularidades, as suas especialidades, não simplesmente como uma galeria de arte qualquer, né. Então, não é um espaço neutro, né, não é um cubo branco. E daí, então, como Augusto falou, antes de ser contemplada com a Bolsa Pampulha em 2003, pode passar o primeiro slide, por favor, Luísa. Eu participei desse projeto chamado Projeto Pampulha, que foi também uma ideia do Adriano, e, se não me engano, obrigada. Ocorreram 3 exposições dentro desse programa. Uma foi a minha, outra foi da Mabe Betônico e Carla Zaccanini. Pode ser que tenha tido algum outro artista, mas eu me lembro dessas 3, assim, no momento. E a gente ocupava o mezanino do museu, enquanto o Adriano ele propunha outras curadorias na parte de baixo do museu, no Salão Nobre, né, que tinha aquele nome na época, não sei se ainda se chama assim. E aí ele propôs a gente pensar a especificidade desse espaço, né? Então, para esse projeto Pampulha, que ainda não era uma bolsa, né? Era um programa realmente que se convidava artistas, ele me convidou e eu propus, então, fazer uma instalação, criar uma instalação que dialogava com o passado do edifício como cassino, né? Que vocês devem saber que o Museu da Pampulha foi projetado para ser cassino na década de 40, né? Funcionou como cassino por muito pouco tempo, até a proibição do jogo. A proibição do jogo em 46, e aí ele passou por uma história, inclusive, de descaso, muita coisa nesse sentido, né? De abandono. E aí, assim, é importante também a gente pensar que... bom, não, vou só continuar que depois eu vou para onde eu tinha pensado em ir. Bom, eu vou só falar um pouquinho desse projeto. Então, eu resolvi, né, dialogar com o passado do edifício enquanto cassino como uma plataforma, na verdade, assim, para construção de narrativas fictícias, imaginárias, a partir da ideia do jogo, da dança, do cassino, da memória, da nostalgia, das lacunas também da memória, né? E é uma instalação só, na verdade, composta de várias peças. Eu pedi na época para visitar os espaços que eram fechados ao público, os espaços do museu que eram fechados ao público, e me deparei com esses discos de roleta que estavam num depósito e pedi para usá-los. E aí o primeiro trabalho criado foi essa instalação que vocês estão vendo no chão, que são 6 discos de roleta e um áudio onde eu fui atrás de pessoas que frequentaram o cassino na década de 40 ou que trabalharam lá.
E peguei depoimentos dessas pessoas, relatos orais, gravei histórias e editei junto a músicas de época. E não me interessava muito se esses relatos não tinham um caráter documentário, não interessava se eles eram, né, assim, reais ou não, fictícios ou não, me interessava mais essa gama do jogo, da memória, da lembrança que fica. Então, esse era o primeiro trabalho, ficava no chão, tinha esse campo sonoro, tinha duração de 70 minutos essa peça sonora, mas as pessoas entravam e saíam, né, assim, ouviam trechos, assim, conforme a visita, o tempo que elas permaneciam no espaço. E outro trabalho criado foi As Damas, que eram 3 saias longas de tule e cetim, que vestiam 3 colunas internas do museu, e 3 colunas externas da Casa do Baile, que era o edifício que ficava do outro lado da lagoa. Então, eu queria já trabalhar com essa extensão da paisagem, esse deslocamento, né, o espaço temporal também. E através da luneta que tem lá no fundo, dava para ver essas 3 esculturas posicionadas na Casa do Baile. Pode passar isso. É só um detalhe desse trabalho, um jogador, naquela época era CD player ainda, e as pessoas podiam interagir com as roletas, e tinha esse campo sonoro ali no meio. Pode passar, por favor, Luísa. Esse trabalho chamava-se Acróstico. Era uma mesa de bilhar. Eu até prefiro que você passe. Assim, uma mesa de bilhar sem as caçapas, né? E bolas pretas, vermelhas e bolas brancas, onde não dá para ver muito bem ali na foto detalhe, mas eu gravei da mesma cor de cada bola as iniciais que formavam os nomes da minha avó materna e do meu avô paterno, que eu não conheci, que eles faleceram antes de eu nascer. Então, relacionava essa história, essa memória perdida familiar à história, memória perdida do próprio Museu Cassino, porque eu senti muito isso quando eu coletei os depoimentos das pessoas, quase não havia documentos assim sobre o cassino, a própria planta do cassino, por exemplo, do museu, ela foi encontrada num livro, uma publicação na França. Então, dessa memória nossa perdida, tentei me relacionar também um pouco a essa memória pessoal, e o público também podia interagir. A tarefa dos espectadores era um pouco recompor esses nomes, né, assim, com as bolas vermelhas formavam o nome da minha avó e as bolas pretas formavam o nome do meu avô, nesse jogo ali, assim, né, sem regras. Pode passar, por favor. É só uma vista, né, que mostra aqui a luneta, que apontava então para a Casa do Baile, o edifício do outro lado da lagoa. Pode passar. E essa é uma vista noturna, então, dessa escultura As Damas, na Casa do Baile. Então, esse foi o projeto Pampulha, né? Foi anterior ao Bolsa. Não, só lembrando que eu acho que esse trabalho faz parte do acervo, né? Do Museu de Arte da Pampulha. Faz parte do acervo, sim. Aí, então, já é um trabalho realizado durante a Bolsa, na Pampulha, que eu fui contemplado com a Bolsa no ano seguinte. Foi um projeto, né, de inscrição, uma chamada nacional. Hoje em dia, acho que não é mais assim. Não, é nacional. Continua sendo. Uma edição que foi feita, chamada, na época da pandemia, que acho que até que o Freud participou, foi uma chamada para a grande região metropolitana de Belo Horizonte. Isso, mas foi uma única edição. A orientadora dessa que foi então como chamada metropolitana. É isso mesmo. Que bom que voltou a ser um programa nacional, acho ótimo. Na época foram contemplados 5 artistas aqui de Belo Horizonte e 5 artistas de outros estados, né? E eles se mudaram para cá e a gente era todo mundo muito próximo, foi muito bacana assim, a convivência. E esse é um dos trabalhos, como eu tinha feito a exposição no mezanino, né, em 2002, como a minha exposição resultante da Bolsa Pampulha, que na época todo mundo tinha que fazer uma exposição, fazia uma exposição individual no museu, né, resultante
ao final, no ano seguinte à Bolsa, eu quis experimentar outros espaços, né, do museu, como eu já tinha ocupado assim, o mezanino. Então, eu criei essa peça sonora de 4 canais para o auditório, né, o teatro, o auditório, que antes era um restaurante, né, dançante, chamada Cinema Dublado, ou Você se Tornará uma Canção. E como que a tecnologia muda, né, assim, pensar assim, tipo, 20 anos atrás, né, foi super difícil fazer uma peça de 4 canais. Eu tive que usar uma fita DAT, que hoje em dia as pessoas mais jovens nem sabem o que é, né, não, para fazer esse som surround, né? Os canais eram independentes, o som viajava no espaço, atravessava, e era uma narrativa, uma história, né, de meio que um cinema sem imagens, só através desse som esculpindo o espaço e aproveitando a acústica desse lugar, que era incrível, e se relacionando também à ideia de que o espaço tinha sido um restaurante dançante, e girava um pouco em torno disso também. Esse trabalho eu instalei nos banheiros, masculino e feminino, e é um trabalho que, assim, talvez até um pouco ingênuo, assim, eu acho, hoje em dia olhando, é um trabalho que eu acabei não inserindo ele depois assim, no meu portfólio, mas é um trabalho importante, de alguma forma, como uma experimentação também, com Aspiração ao Prazer, o título dele. Eu fui para o estúdio de gravação e gravei só, eu comendo frutas, coisas diferentes, texturas diferentes, assim, e reproduzi isso dentro dos banheiros, como essa entrada assim, nesse espaço íntimo das pessoas e como que elas poderiam reagir, lidar com esse som ali meio intruso, né, nesse espaço. Esse vídeo, então, na salinha que tem no mezanino, lá no fundo, assim, tem uma paredinha que divide com uma salinha pequena, né, assim, comprida. E eu mostrei um vídeo que, na verdade, não foi esse, assim, eu não achei o arquivo, que é um trabalho que também eu acabei não inserindo ele depois no meu portfólio, mas foi um trabalho também muito importante de fazer. É muito importante falar assim, o quanto a Bolsa foi importante para mim, para essa questão da experimentação, né? E profissionalização também. Então, assim, eu tinha tido uma formação, né, já como bacharel em artes pela Escola de Belas Artes, UFMG, e aí 2 anos depois de me formar eu ganhei uma bolsa da CAPES, que me permitiu fazer o mestrado em Londres. Então, eu já tinha uma formação, mas a bolsa, ela me permitiu um tempo de dedicação, né, assim, maior ao trabalho, uma imersão e essa experimentação para de tecnologias, mídias diferentes, né, linguagens diferentes também, né, com o som de 4 canais, o vídeo, um aprofundamento no diálogo com o espaço, né, com a questão da instalação, com o site specific, que depois eu fui desenvolvendo em outros trabalhos mais adiante também. E então, lá na exposição da Bolsa Pampulha, eu mostrei um outro vídeo, na verdade, que eu fiz na Argentina. Durante a Bolsa Pampulha, eu fui para um seminário na Argentina, fiquei um mês em Mar del Plata, e fiz um vídeo lá a partir da dança, onde eu filmava os pés das pessoas dançando. E, na época, eu fiquei muito na dúvida se eu mostrava, qual que eu mostrava como resultado. Este vídeo aí, da mesa de bilhar, ou o outro. E hoje em dia eu penso que eu deveria ter mostrado os dois, né? Uma sequência do outro, mas na época eu e o Rodrigo Moura, que era o curador também, que aí o Adriano, ele saiu, depois entrou o Rodrigo Moura, né? Esqueci de falar isso. O Rodrigo deu continuidade ao programa da Bolsa e até a curadoria do museu. E a gente optou, então, por mostrar esse vídeo, que acho que é muito bacana também, que é um vídeo onde eu cobri todas as bolas de bilhar pretas e vermelhas com talco e há apenas uma bola branca verdadeira. E daí eu e uma outra pessoa, a gente começa a jogar a única regra, no caso, é pegar a bola branca e jogar nas outras, até que esse talco vai se soltando e vai fazendo um desenho aleatório sobre o tampo da mesa.
E daí a gente, na hora de editar, eu resolvi fazer um delay do som em relação à imagem. Então você vê as bolas se chocando, um tempo depois você ouve o som desse choque, né, das bolas. E se tiver tempo a gente depois vê um trechinho, mas acho mais importante passar. Pode seguir, por favor. E esse trabalho Enamorados, que foi... Então, eu fiz 4 trabalhos como resultado final dessa bolsa, né? Aquele trabalho no auditório, cinema dublado, o trabalho sonoro no banheiro, Conspiração ao Prazer, o trabalho de vídeo, que era um outro vídeo, mas esse também foi feito na mesma época, o Encontro de... E o Enamorados, que é essa escultura onde 2 barcos se iluminam alternadamente a cada 20 segundos. Pode passar, por favor. E essa escultura, ela acabou me levando para a Bienal de Veneza, em 2005. A Rosa Martinez, que era a curadora da Bienal na época, ela viu o trabalho, gostou muito, entrou em contato e me pediu para enviar para ela um portfólio de tudo que eu já tinha feito. E eu estava bastante em início de carreira, né? Então, não tinha muita coisa, mas eu enviei tudo que eu tinha, enviei trabalhos de áudio, outros trabalhos, inclusive, que não estão aí. E ela escolheu 2 trabalhos, então, para participar da Bienal de Veneza em 2005. Esse foi um deles. Pode continuar passando, por favor. Então, os barcos, eles vão se iluminando, né? Eles se encontram, e aí depois apaga. Pode passar. E aí o programa se reinicia automaticamente. Daí, esse trabalho ele viajou para vários lugares. Primeiro ele foi para Veneza, né, em 2005, como eu falei. É uma foto aí da vista da escultura no Arsenale, com 2 barcos de lá. Em 2022 foi exposto no Inhotim. A gente também refez os barcos com o mesmo barqueiro que tinha feito para Pampulha, então foi bem legal isso. Ivan Newton, que é o nome dele, que ele trabalhava no Parque Municipal, fazia os barcos para o Parque Municipal. Em 2009, o trabalho foi convidado para ser exposto na Dinamarca, e aí o que aconteceu foi que 3 dias antes da exposição abrir, um dos barcos desapareceu. E daí eu criei um novo trabalho a partir desse incidente. Eu pedi para o curador me ajudar a pesquisar canções folclóricas que falavam de um amor perdido, e eu gravei um trecho de uma canção, escolhi uma das canções que ele me apresentou com uma cantora dinamarquesa, a Solveig Sandes. Não estou falando direito o nome dela, mas é mais ou menos isso, Solveig Sandes. E coloquei um megafone, né, na proa do barco, e essa canção ficava sendo entoada assim para a água, num looping. Ela é curtinha, 35 segundos, isso mesmo, com um intervalo de 1 minuto em silêncio, e voltava. E era muito bonito porque as pessoas chegavam na margem do lago e todo mundo conhecia essa canção. Era uma canção folclórica, então desde pessoas mais velhas quanto pessoas mais novas, crianças, começaram a cantar junto com o barco. E aí eu estava lá então até a abertura da exposição, a exposição abriu, voltei para o Brasil, e o que aconteceu foi que o outro barco foi encontrado uma semana depois, e a instalação dos Namorados então foi feita. Então, só para mostrar assim, né, como que a bolsa me permitiu assim também, né, assim, me levar para um outro lugar, e o trabalho circular me abriu muitas portas nesse sentido. E esse trabalho é o outro que a Rosa Martinez escolheu para participar da Bienal de Veneza em 2005, junto com o Enamorados, que é um trabalho chamado Escultura, que é um trabalho que eu comecei a fazer, na verdade, em 2001, um trabalho sonoro, e eu resolvi revisitá-lo e ampliá-lo um pouquinho para a Bienal em 2005. E ele está instalado, as caixas de som estão instaladas no corredor externo assim, do Arsenal. Então, quando as pessoas estavam terminando de fazer a visita da Bienal e saindo, elas ouviam essa peça sonora.
E esse trabalho participou também de uma exposição importante sobre arte sonora em Portugal, em 2020, na pandemia. Eu não cheguei aí porque era pandemia, mas enviei o trabalho e foi uma exposição histórica muito importante sobre som. Pode passar. Pode. E aí, só para finalizar, eu coloquei mais um trabalho, só que participou já em 2010, né, uns anos depois da Bolsa Pampulha, da Bienal de Liverpool, que é o Templo dos Mil Sinos. E só para dizer assim que a Bolsa ela me deu também essa confiança para lidar com o espaço novo, né, assim, para fazer um trabalho que respondesse aquele contexto, aquele lugar, lidar com os desafios da arquitetura, né, tudo isso, assim. Então, tanto o Projeto Pampulha quanto a Bolsa Pampulha me deram um pouco desse chão, assim, de experimentação e de confiança para lidar com o espaço e intervir no espaço de uma forma a criar novos significados, narrativas, percepções sobre ele. Tem só mais 2 slides que são detalhes desse trabalho da Bienal de Liverpool. Isso. Esse trabalho, né, então, era uma instalação com 1000 sinos de vidro sem os badalos, confeccionados para o projeto, e uma peça sonora também multicanais, em parceria com o músico Fernando Rocha, que é professor na UFMG, professor da Escola de Música da UFMG, um percussionista, um músico contemporâneo muito bacana. Então é isso, gente. Obrigada. Maravilha, Laura. Muito bacana ver toda essa produção construída no Bolsa Pampulha. Eu acho que depois que o Freud apresentar, a gente pode fazer algumas comparações de formatos, as mudanças que ocorreram, o que continua. Eu acho que isso pode ser muito interessante. Então, vou passar a palavra para o Freud. Boa noite. Bom, se puder abrir tá aqui. Não sei, eu estava pensando em fazer minha fala aqui. Eu acho que talvez eu não vou mostrar, acho que nenhum trabalho assim, mas eu estava querendo meio que tecer umas reflexões assim que eu acho que foram importantes para mim durante esse processo do Bolsa Pampulha e como que eu meio que enxergo essa residência e esse processo todo de... Eu acho que uma residência talvez das mais importantes do Brasil, assim, e eu acho que não tem outra que chega a ser parecida, né? Então, acaba que é uma residência que eu tenho uma importância enorme na minha trajetória, principalmente não só pela minha participação nas 2 últimas, né, como artista residente, como tutor, mas também até do início. Eu visitei o Bolsa Pampulha muitas vezes, e eu fui reprovado no Bolsa Pampulha muitas vezes. Então eu estava tentando fazer a conta aqui de quantas vezes eu fui reprovado. E aí eu fui olhar aqui assim, porque eu não lembro se mais ou menos a primeira vez que eu visitei o Bolsa Pampulha foi em 2010 ali, mas eu tenho certeza que eu fui reprovado em 2012, 2014, 2016, eu não lembro se teve um delay assim, mas enfim. E aí eu acabei sendo aprovado naquela ali de 2020, 2021, e até 2021 e foi para 2022, enfim. Mas todo esse processo, inclusive dessa trajetória, eu acompanhei todas essas exposições, tive vários amigos que participaram do Bolsa, amigos que eram amigos na época e outros que vieram a ser depois. Eu estava em São Paulo agora por causa dessa Art Week, né, assim, e tava num bar, assim, conversando com o cara, a gente conversando, ele falou assim, olha, tá, Bolsa Pampulha, eu fiz Bolsa Pampulha. Eu falei, caramba, cara, tipo assim, todo lugar que você vai do Brasil, você encontra algum artista que fez Bolsa Pampulha, né, e artistas extremamente importantes passaram pelo Bolsa Pampulha, né, se a gente falar a própria Laura aqui presente, né, Rivane, Paulo Nazaré, não vou citar tantos nomes, são vários, né, que a gente podia ficar aqui e falar desses artistas, inclusive da sua trajetória anterior e o que veio a ser depois. Mas, enfim, então, já que o Augusto começa, né, e fala dessa questão do Bolsa Pampulha ser meio que herdeiro, mas também uma continuação desse salão de arte, né, que começa desde a década de 60, e essa relação do Adriano aí em 2003. Eu fiquei tentando pensar, assim, sobre
o que falar do Bolsa Pampulha, talvez aí por essa questão da memória, né, e pensar como que me relacionam com o Bolsa, assim, eu gosto muito dessa frase do Ari Salomão, que inclusive foi tema também da Bienal do Mercosul, do Vídeo Brasil, desculpa, de 2023, que a memória é uma ilha de edição, né? Quase que se você tem que pensar uma ilha de edição de vídeo, você tem ali diversas fitas, você tem uma narrativa a ser criada e você tem que fazer escolhas aí para você poder chegar àquele produto final, ou você vai ter outros produtos, né? Às vezes tem até edição do diretor, né? Do estúdio, de um monte de coisa. Mas eu acho que pensar o Bolsa Pampulha é tão complexo que teria que ser um processo de edição, e eu fiquei pensando que edição eu faria para tentar falar do Bolsa Pampulha. Mas eu acho que falar do Bolsa Pampulha é quase que pensar a história da arte brasileira, moderna brasileira, né, desde o século XX, assim, de meados do século XX para cá. São muitos lugares para a gente poder falar sobre isso. Então, você podia passar para o slide, por favor? Então, aí, né, a gente tem o museu, né, essa questão do anterior cassino, né, que foi muito menos cassino do que museu. Então, assim, a gente pode entender, tem sempre essa trajetória da gente lembrar, e meu trabalho tem a ver com o jogo, né, assim, sempre achei interessante de eu mandar, e acaba que quando eu passo no edital, o museu não está em operação, no espaço físico dele está em outros lugares. Eu acabei me enviando, vou falar disso depois, pode passar. Bom, eu peguei uma imagem pixelada, toscamente pixelada e gasta de forma intencional, mas o Bolsa Pampulha, com essa ação da Adriana, ele começa ali, né, nos anos 2000, né, e é uma época extremamente diferente. Aí quando eu estou falando sobre edição, sobre Brasil, a gente está num período em que diversas relações tecnológicas estão acontecendo, inclusive como agora, mas a gente tem um momento político global diferente. Então, a gente começa a ver o Brasil começando a ter pleno emprego, a gente começa a ter mudanças sociais significativas, a gente tem essa relação dessa morte da história. Então, todos os países vão virar democracias liberais, né? Vamos se aproximar perto talvez de um ideal liberal americano ou alguma coisa parecida. E a gente tem ali diversos trabalhos que estão acontecendo e sendo influenciados também por esse momento político, estético, global e dessas coisas que estão acontecendo ali. Pode passar? E aí a gente tem essa figuração aqui que eu acho super interessante, que é da The Economist, né? E a The Economist fez uma outra capa recente, falando do nosso momento recente, não vou falar qual é, a gente viu. Mas a The Economist lança essa capa ali, a primeira, né, aqui do lado direito, né, que é esse Cristo Redentor subindo, né? Ele vai para cima, né? O Brasil agora decola, né? A gente olha para esse nosso país e fala, poxa, agora vai. E ali depois a gente tem, lá dos 2010, a gente já começa a ter algumas reflexões importantes ali naquele período, e eu acho que aí cai muito para minha geração. É onde eu começo a produzir arte, né? Eu começo umas vezes em 2009, né? Mas eu começo a fazer minhas primeiras exposições lá para 2012. A gente começa a ter as primeiras pessoas, os primeiros cotistas já sendo formados, a gente começa a ter outras discussões acontecendo, a gente começa de fato a ver toda aquela resolução, aquelas discussões que estavam acontecendo em 2010, mas a gente vê o cenário global mudando, né? Então 2013 é um dado importante para mim, para minha trajetória quanto artista. A minha geração está ali nas ruas naquele momento. E a gente vê essa outra capa do The Economist falando desse Brasil que agora esse Cristo que se desgoverna, né? A coisa não foi. Estou pensando que The Economist é uma revista liberal, né? Pode desligar, por favor? Já acabei de apresentar essa parte. Eu queria falar então da minha entrada, né? Eu acabo sendo aprovado para o Bolsa Pampulha em 2022, né? E vou participar da Bolsa com a proposta de investigar a relação dos times de várzea, de futebol de várzea de Belo Horizonte e a construção da história da várzea junto com a própria relação da cidade e os elementos de transcendência dentro da várzea. Por
que que o Bolsa Pampulha foi extremamente importante para isso e foi um divisor de águas na minha trajetória naquele dado momento, naquele momento político, estético, né, que a gente está aqui falando tem pouco tempo, mas já as coisas andam tão rápido que parece que também já foi em outro lugar, né? Eu tive a oportunidade de ter 6 meses focado em pesquisar, fazer uma pesquisa. Poucas residências no Brasil e no mundo te oferecem isso. Naquele momento eu fui, então, procurar pessoas que eram relacionadas à várzea, pesquisadores que eram relacionados ao futebol de várzea. Inclusive Rafael Rajão foi um cara super importante nas conversas com ele, foi um cara que fez doutorado sobre o futebol de várzea em Belo Horizonte, sobre a urbanização e o futebol de várzea. Nesse momento eu fui conhecendo toda a trajetória da várzea, do futebol de várzea de Minas e a construção disso, as pessoas que trabalham com isso. Isso acabava me interessando. E por ter essa possibilidade de tempo dilatado, eu acabei ouvindo falar sobre um cara do aglomerado da Serra, que ele tinha a chave de um campo de várzea, e ele dizia que era muito importante que as pessoas jogassem, que o jogo acontecesse ainda na terra. E por que isso? Eu ouvi fazer algumas entrevistas e muita gente falava assim, nossa, o time tal, tá naquele campo que estão saindo do terrão. Estão saindo do terrão. Você sabe o que é campo de várzea, né? Eu tive uma conversa com uma pessoa que ela não sabia o que era campo de várzea. Campo de várzea são campos, como dizer, amadores, né? Que são nas comunidades ou em outros lugares que são de terra. Ou nem de terra, porque tem campo de várzea que não é de terra. Mas os campos estavam saindo do terrão. E aí esse cara falava que o campo, as pessoas tinham que pisar na terra, que tinham que ainda ter essa conexão, que o jogo acontecesse ali naquele cenário, naquele lugar que fosse do pó, né? Poxa, achei aquilo muito interessante, falava quase uma conversa quase que religiosa dentro do modo que eu me encaro futebol. E aí eu fui ler alguns 2 textos, assim, que era o Eduardo Galeano e o Wisnik, que falavam sobre o futebol e o campo ser um templo. Sobre o campo de futebol ser um lugar onde se faz preces, maldições, onde se amaldiçoa o inimigo, onde se reza, se chora, e que esse torcedor é o 12º jogador. E a partir daquela reflexão eu comecei a olhar para o campo de várzea de uma forma diferente. Eu comecei a me interessar pelos ritos que aconteciam ali nos campos de várzea, eu comecei a olhar para as bandeiras que tinham no campo de várzea, eu comecei a olhar para os cantos que tinham no campo de várzea, para os rituais que os jogadores faziam antes, para as assinaturas das camisas, pelas faixas e pelas rezas, né? E aí eu fiz algumas instalações que eram relacionadas a isso. E aí eu fiz 3 trabalhos relacionados a essa pesquisa. Por que eu estou falando disso tudo, né? Você pensar isso, né? Uma residência, eu fiz outras residências anteriores ao Bolsa e fiz depois. E quase nenhuma residência consegue fazer 3 trabalhos. Do período de 6 meses, com contato com curadoria, com tutoria, com pessoas diferentes, com outros artistas, com outros processos. Inclusive artistas mais jovens que eu, que influenciaram meu trabalho de uma forma grandiosa, assim, sabe? O processo de trabalhar com fotografia, que não era uma linguagem que eu dominava tanto, já tinha trabalhado com foto, mas não da forma como eu trabalho, inclusive até hoje. Foi onde eu pude executar e exercitar outros tipos de possibilidade de experimentação e são trabalhos que eu executei lá que eu não foram expostos, mas, por exemplo, eu estou expondo hoje. Eu não sei, eu fiquei pensando nessa ilha de edição, assim, né, para poder falar do Bolsa. Mas também pensar que nessas últimas 3 edições a gente tem lidado com também outros contornos políticos diferentes das que a gente teve no início dos anos 2000, que talvez também diferentes que a gente teve em 2010. Mas olhar para o Bolsa Pampulha é olhar para a história da arte moderna e contemporânea brasileira. Eu acho que eu queria falar só isso mesmo. Maravilha, Freud. Eu acho interessante a fala dos dois, assim, pensando nessa comparação. Eu acho que a gente pode pensar do programa ao longo do tempo. Ele teve uma mudança de formato, teve uma mudança de característica, inclusive pela localização, né? Que hoje
o bolso acontece fora daquele espaço, né? Então, não sei, me parece que os primeiros bolsos, os artistas estão muito conversando, dialogando com aquele espaço, com aquela arquitetura, e os artistas de hoje, a partir do sétimo, já estão falando de outras coisas, né? E no primeiro bolso, por exemplo, a residência era de 1 ano e hoje em dia a residência é de 6 meses. Então, parece que antigamente se tinha mais tempo, dedicação em uma residência. Hoje, com tantas residências, parece que o artista se interessa mais um formato de menor tempo também. Eu acho que seria interessante assim, fazer um comparativo, pensar no tempo que a Laura fez. Também teve a questão da exposição individual, né, que os primeiros bolsos, os 2 primeiros eram exposições individuais simultâneas, e já a partir do terceiro as exposições passam a ser coletivas. Não sei, eu acho que pode ser interessante pensar nos formatos e também nesse acompanhamento que vocês tiveram, falar um pouco como é que foi esse acompanhamento, para a gente pensar, por exemplo, nas próximas edições. Seria interessante fazer uma relação nesse sentido. Assim, é muito doido, né? Porque a gente está esse processo tão rápido, né? E mudou tudo, assim. Sei lá, se eu comecei a produzir em 2010, é outra cidade, é outro cenário. A gente não tinha tantos espaços para exposição, a gente não tinha tantas galerias. Belo Horizonte ainda é muito carente disso, né? Mas a gente consegue ver, num sentido mais amplo, a gente tem mais galerias, tem mais espaços para expor. E acaba que esse processo de tá no circuito talvez traga um outro tipo de relação temporal até com os trabalhos também. Você poder ter 1 ano para poder executar uma coisa é muito diferente de 6 meses, mas a gente está vendo residência de 1 semana, sabe? Eu fiz uma residência de 1 mês e na primeira semana você descobre onde é a padaria, sabe? Na segunda semana você está pensando qual que vai ser para onde que você vai. Então na terceira semana você tem que executar, porque na quarta você já tem que expor. Eu acho que a qualidade do trabalho, isso interfere. Se você não vai com uma coisa muito localizada, ou para poder experimentar alguma coisa que você já está executando, você fica muito perdido. Talvez essa temporalidade, ela ajuda dentro desse processo de trabalho, mas as demandas hoje, elas são enormes, né? Você não consegue ficar por conta de uma exposição por 1 ano mais. Eu acho que é bem difícil. É bem complexo. Inclusive, você tem conta para pagar, né? Você tem, sei lá, o plano de saúde, o condomínio. Enfim, não que não tivesse antes, mas as demandas hoje dos artistas são outras. A gente tem um outro tipo de mercado também. Eu acho que na época que teve essa alteração do período de residência, houve algumas reclamações, e alguns artistas achavam melhor ficar mais tempo, ter um auxílio, né, da Bolsa, e outros, inclusive eu acho que a maioria achava mais interessante que fosse menos tempo, para poder fazer as outras residências, participar de outras atividades, né, relacionadas às artes, assim. Os tempos mudaram mesmo, né? Estão mudando muito rápido, muito rápido. A gente está vivendo uma velocidade, né? Que eu acho que uma bolsa desse tipo é interessante a gente pensar também numa dedicação, né? Assim, um programa, de estar nele, de dedicar, né? Estou falando isso até para os próximos que vierem, né? Acho muito importante a pessoa. Tudo bem que hoje em dia tem muito mais oportunidades e o mundo chama, a internet chama, o Instagram e 1000 ofertas de residências, bolsas, muito diferente realmente de quando eu fiz em 2003, né? Mas eu acho importante também as pessoas que se inscreverem, né, e forem selecionadas, de terem o compromisso, o tempo, né, a dedicação assim, àquele programa, a imersão realmente, para que se tire proveito, né, e saber que é um programa público, né, financiado com dinheiro público. Então, eu acho isso muito importante, essa dedicação, esse compromisso, né, e para aproveitar essa oportunidade, né, que é uma oportunidade
ainda de formação, de profissionalização também, né? Realmente, na minha época, a oferta de programas era bem menor, pelo menos no Brasil, né? Existiam muitas residências já muito estabelecidas fora do Brasil, nos Estados Unidos. Aliás, a primeira vez que eu saí do Brasil foi para um programa de residência artística. Foi um ano antes de ter a bolsa da CAPES para fazer o mestrado em Londres. Existia aqui até bem pertinho, aqui na Rua da Bahia, o Instituto Itaú Cultural. E o Sebastião Miguel, que é professor da Escola Guinhar, trabalhava lá. Tempos. E daí a gente não tinha internet em casa, entende? Assim, é tão louco pensar, né? Porque tipo assim, isso foi em 98, né? Tem bastante tempo, mas até que nem tem tanto tempo assim, se for pensar. Enfim, e aí a gente não tinha internet, assim, tudo. Então, o Itaú Cultural tinha internet e eles recebiam catálogos com chamadas de residência artística, de bolsa, então eu ia para lá pesquisar as coisas. Assim. Foi lá que eu fiquei sabendo da bolsa da CAPES também para fazer o mestrado em Londres. E daí eu me inscrevi para uma chamada de residência que eu fiquei sabendo através do Itaú Cultural, uma residência em São Francisco, na Califórnia, de 3 meses. E eu consegui essa bolsa em 98. Em 99 eu fui para Londres. E eu fiquei 3 meses e foi incrível. Foi a primeira vez fora do Brasil e tendo que me virar com inglês, por mais que tivesse estudado inglês na escola, mas eu não falava. Ainda depois de 3 meses eu tive que falar, porque eu era a única brasileira e saí falando. Em relação com o lugar, foi lá que eu comecei a ter a minha primeira experimentação sonora. Eu comprei um MD, mini disc, que é uma tecnologia que não foi adiante. Eles achavam que o MD ia substituir o CD, mas não vingou. Então, eu comprei um gravador de MD, comecei a fazer uma experimentação sonora. Então, é isso. Essa questão de deslocamento também da residência, né? No caso da Bolsa Pampulha, eu já sou aqui, já morava aqui, e foi uma possibilidade de aprofundamento, de imersão, de acompanhamento. As residências também te permitem se deslocar para o lugar. É uma oportunidade muito legal, assim, de você encontrar um contexto diferente, ter que se relacionar a ele, né, criar a partir disso. Mas, enfim, só voltando aqui para a Bolsa Pampulha, mesmo em 2003 não existiam tantas oportunidades de bolsa de residência no Brasil, né? Então, a Bolsa Pampulha foi muito pioneira nesse sentido. E ela inspirou outros programas que vieram depois, por exemplo, o Prêmio Marco Antônio Vilaça, por mais que não seja uma residência artística, foi inspirado no programa da Bolsa Pampulha, né, e vários outros que vieram. E eu acho que tem um diferencial, né, porque a Bolsa ela oferece esse acompanhamento crítico. Na época a gente éramos muito próximos, artistas da primeira Bolsa, realmente, e a gente ficava assim, contando... né, sedento assim, por essa visita dos críticos, das pessoas que vinham acompanhar, para poder trocar, para poder ver o trabalho, fazer visita. Né, a gente recebia visita nos ateliês, uma coisa que nem acontece mais hoje em dia, né, visita ateliê, é raro. Então, né, eu acho que tudo bem que os tempos estão mais acelerados, mas é importante também pensar que a Bolsa oferece esse tempo de dedicação, de imersão, e para a gente se dedicar, né? Por quem tiver a Bolsa, quem for contemplado, essa imersão, para não entrar também no atropelo das coisas, né? Porque é fácil a gente entrar nesse fluxo também de atropelo e ficar só respondendo à demanda de sistema e de mercado. E eu acho que a criação artística não é por aí, né? O Tunga falava isso, assim, é fácil você criar um portfólio com 10 trabalhos. A questão é você sustentar uma obra durante décadas, né? Isso que é uma obra de arte. Uma obra de arte é um trabalho que se sustenta, né? Assim, em décadas. Então, só a gente importar, a gente está ligado também nessas questões, né? Os tempos estão aí, vamos lidar com ele, mas também entrar profundamente na nossa pesquisa. Eu acho que isso dá link para essa questão da comissão de acompanhamento, né, que vocês também, além de artistas, participaram como orientadores. Podia falar um pouquinho, né, dessa experiência de orientar os artistas?
Isso é interessante, tá? No meu caso foi muito legal, assim, porque foram duas experiências muito diferentes, né? Na minha edição a gente tinha uma coisa meio de ter 4 tutores, porque eram mais bolsistas, e eram pessoas de áreas diferentes, né? Acabou que eu não tive tutor com a Laura, mas trabalhei com o Gabriel Martins, do cinema, e ali fui ter esse contato com mais 3 artistas, e eram encontros meio que mensais, onde a gente ia elaborando e tendo conversas ali sobre diversas coisas do processo. E acabava um pouco da experiência que eu tinha, eu também trocava muito com eles, assim, então foi muito bacana. Mas era bem focado, assim, de ter os tutores e os artistas dos tutores. Quase que eu não tive muito contato com os outros artistas, a gente tinha, quando a gente se encontrava nas áreas comuns, ou tinha lá no viaduto, né, que era o viaduto das artes. Quando eu fui para a tutoria, por causa dessa experiência, eu resolvi, eram só 2 tutores, era eu e o Lucas, a gente resolveu explodir, fragmentar isso. Então a gente começou a fazer sorteios, aonde podia se embaralhar e ter os artistas que a gente ia conversar e podia talvez seguir 2 meses com um ou com o outro, ou a gente podia, ou o artista que estivesse conversando com um podia falar com o outro, a coisa era muito mais fluida nesse sentido. Até porque também eram menos pessoas, então a gente conseguiu fazer esses encontros serem de uma outra forma. Então as visitas já eram muito presentes, a gente mesmo trabalhando em outras coisas, a gente conseguia fazer encontro online, e a coisa ia, né? Foi muito bacana, porque você pode ver processo de outras pessoas, né? E quando você fala de arte, assim, você fala de um artista para o outro, os processos de criação são muito diferentes. Então você tem que entrar, né, em outro tipo de cabeça, né? Outro tipo de universo. Isso é uma delícia, assim, é fantástico, porque você pode acrescentar também, e aquilo também te acrescenta muito. Eu acho que nos processos de tutoria para mim foram muito mais trocas. Trocas de todo o processo de se fazer arte. Eu acho isso importante, sabe, ter artistas nesse processo de tutoria, porque talvez é um outro olhar diferente de alguém que é curador e tem uma formação de curador. Porque é um trabalho que demora, ele tem angústias, tem muitas vezes, não sempre, né? Tem sempre um problema, o psicólogo. Mas algumas vezes você tem processo de angústia, você tem processo de dificuldades, processo de resolução, experimentações que vão dar errado. Então, como que você lida com isso? Eu acho que pelo fato de também produzir, você sabe como que isso funciona. Como que você pensa para esse resultado final? Você tem que ter um resultado final, como que é extremamente satisfatório ou não. Então, eu conseguia ter essas trocas com esses artistas, poder falar um pouco do meu processo, e eles falavam de deles, e a gente está trocando até hoje, né? É muito legal poder viajar, encontrar alguém que teve no bolsa e chega para você e fala que foi importante, né? Alguns levaram livros meus e não devolveram. Não emprestem livros para bolsistas, eles não devolvem. Mas é isso, sabe? Também estou com livros também que eu peguei, não vou ser tão injusto. Mas eu acho que tipo, esse processo de troca foi fundamental para mim, assim. Eu acho que é algo que para mim não tem preço. Inclusive essa questão do tempo, né? 6 meses tendo processo de troca com essas mesmas pessoas. Para mim foi uma honra, né, voltar como convidada para dessa comissão de acompanhamento, né, tendo participado da primeira bolsa, primeira edição, e aí voltar com acompanhamento e encontrar outros artistas, né, assim, com outra turma, outra cabeça, outras questões muito diferentes das questões da minha época de bolsa. Então foi também muito desafiador nesse sentido, e foi um aprendizado, né, também. E eu senti falta disso que o Freud comentou também, assim, eu entendi que a intenção foi de que
né, o tutor ali de acompanhamento estivesse mais próximo dos artistas. Então, era tipo um tutor para cada 4 artistas, né? Que eram 16, na verdade, artistas nessa edição. 16 artistas, bastante gente. Mas eu senti falta, assim, eu não conhecia o trabalho dos outros artistas que estavam participando, eu não conhecia os meus colegas, as outras pessoas que estavam também como tutores nessa comissão de acompanhamento, então não tive nenhum diálogo. A gente não teve contato. A gente não teve contato, eu, por exemplo, não tive contato com o Freud, nenhum contato com o Freud durante a bolsa, eu fui conhecer o Freud depois, quando ele começou a trabalhar com o Albuquerque. Enfim, então eu senti as coisas um pouco assim compartimentadas demais, sabe? E ainda tinha os curadores-chefes, né? Que eram o Rafael e a Amanda, né? E mesmo com eles, a gente não tinha muita troca, muito contato. Eu cheguei a falar com o Rafael e com a Amanda 2 vezes, porque assim, eu pedi para falar com eles, para ligar, porque eu estava com algumas questões que eu queria discutir, assim, em relação a umas questões do acompanhamento, que tinha umas pessoas, por exemplo, uma orientada especificamente, mas um outro também que não estavam indo muito aos acompanhamentos, porque questões de viagem, de outras exposições, de trabalho, isso para mim foi bastante conflituoso no sentido assim, porque é isso, assim, eu tinha como o exemplo da bolsa, dessa dedicação, né, assim, total à bolsa, e que se a pessoa se inscreve para uma bolsa desse tipo, eu acho que é igual você assume um compromisso, por exemplo, de se inscrever para um mestrado, né, ou para um doutorado, coisas acontecem ali no meio, claro, que a gente tem que responder, eventualmente tem que trancar uma disciplina, voltar, assim, tudo, mas eu senti, às vezes, as pessoas muito nessa coisa das viagens e tudo, e dessa presença que às vezes ficava um pouco mais diluída, que a gente tentava compensar por um encontro online, mas que não é a mesma coisa do presencial, enfim. Mas no final deu tudo certo, assim, a exposição resultante, né, dos artistas foi linda, e o Leandro e o Daniel, lá do Viaduto, eram sempre muito presentes também, assim, no dia a dia, para dar suporte em qualquer coisa, mas eu senti falta, não sei, eu fiquei perguntando depois se valia a pena, de repente, assim, ter um encontro com, mesmo que fossem 16 artistas, coloca os 16 juntos ali, vamos ver trabalho, todo mundo junto, talvez os orientadores juntos, ou pelo menos 2 pessoas juntas de cada vez. Senti as coisas um pouco compartimentadas, sem diálogo, parece assim, muito setorizadas, sem diálogo com a curadoria, que os curadores nem moravam aqui, né? O Rafael e a Amanda, e aí depois sem diálogos com os meus colegas, as outras pessoas que estavam orientando, e sem conhecer os outros artistas, né? Só fui conhecer na exposição. Então, a única... falo isso também como uma sugestão, né? Porque a gente está pensando em formatos aqui, né? De pensar como isso pode funcionar melhor nas próximas edições. Sim. Eu acho que talvez um pouco desse problema seja um reflexo também do edifício 7 estar fechado para restauro, né? E assim, quando na quinta e na sexta edição a gente tinha o edifício ali, os artistas reuniam ali, os encontros eram feitos ali, a gente conseguia ter uma certa participação de todos envolvidos, a gente fazia reuniões também com todos, né, e talvez isso tenha se perdido um pouco, mas é algo que a gente pode ver também daqui para frente, né? Isso. Por exemplo, acho que o próprio Museu A Bolsa pode agenciar algumas reuniões, por exemplo, dos orientadores para se discutir, entendeu? Assim, né, o que é que está pensando, como é que está indo, assim, acho que é importante também essa conversa conjunta e promover também alguns encontros de todos os artistas, né? Assim, acho que isso é importante. Acho que nessa edição passada a gente conseguiu fazer isso, assim, a gente conseguiu, meio que não tinha tutor de fulano, era tudo muito fluido. Então a gente sorteava quem que ia ser, e aí se a gente, a partir dos 2 primeiros sorteios, a gente via que tinha uma pessoa que ela não foi muito sorteada com outra, a gente organizava os grupos para poder ter o contato. E em outros momentos também a gente fazia as visitas coletivas. Então ia 2 e você visitava todo mundo. Assim, é um processo que é um pouco cansativo também, assim, porque você tem que ver, sei lá,
Quantos artistas na última edição? 11. 11, você tem que ver 11 trabalhos em um dia, né? Mas é super incrível. Eu acho que assim, gente, não tem uma fórmula, né? Porque o que pode ter dado certo em um evento, em uma bolsa, pode não dar certo na outra. Eu acho que eu consegui, pelo fato de eu ter sido bolsista na edição anterior, eu que propus essa questão de embaralhar. E aí a coisa fluía mais, assim, dessa coisa dos encontros de tutoria, né? A gente teve outras questões, mas com a questão de tutoria foi muito tranquilo, porque a gente conseguia fazer essas trocas. Maravilha. Eu acho que agora a gente pode abrir, talvez, né, para as perguntas do público, ver se alguém tem alguma consideração sobre o programa. Eu tinha uma dúvida sobre qual seria o momento certo para você, enquanto artista, pensar assim, bom, agora é o momento de eu me inscrever. Por exemplo, eu penso arte já há muito tempo, eu produzo outras coisas, mas academicamente falando, eu estou no segundo período. Então, assim, o quanto que eu tenho como organizar minha mente para saber o momento certo, sei lá, ou não tenho, tipo, só vai ter isso. Vai viver. Se joga. Eu acho que tem que se inscrever sempre. Eu acho que é uma prática, fazer portfólio, é sempre reconstruir ali, pensar, porque você não passou dessa vez, mas a próxima talvez você tenha maior chance, porque você já teve a experiência anterior. Então é sempre bom se inscrever, independente do período. Assim. E a reprovação é importante também, sabe? Eu tinha uma época que eu mandava para edital, e aí eu tinha uma amiga assim, que eu conversava muito com ela, que eu estava mandando para edital, assim, vou mandar essa proposta aqui, mas eu não vou passar não. Então, por que você está mandando então? Eu tenho certeza que eu não vou passar. Mas por que você vai mandar um negócio que você não vai passar? Para ele saber que eu existo. Sabe? Então, manda. Esse exemplo que o Freud deu, do próprio exemplo, né, no começo da fala dele, que ele se inscreveu 4 vezes, da 4ª vez que ele foi selecionado, né? Eu acho que eu também penso assim, quem não arrisca não petisca, né? Quando eu fui para a residência artística na Califórnia, em 98, né? Eu estava muitíssimo no início de carreira, eu tinha acabado de formar na Escola de Belas Artes e... Enfim, enviei, né, assim, fui aceita e fui, né, foi a primeira vez que eu saí do Brasil, então foi incrível tudo isso, assim, acho que você tem que sentir, né, sinta o momento e se você acha que, você falou, você está no segundo período, mas se você já vem trabalhando, porque a bolsa não é uma bolsa acadêmica, né, não passa necessariamente pela academia, né. O artista nem precisa de ter uma formação acadêmica, né, para entrar na bolsa, então não é por aí, né, que passa. Você achar que tem alguma história ali já iniciada, né, por mais que não esteja madura, mas a ideia é essa mesmo, que não esteja ainda madura, né, porque é uma bolsa para artistas com uma produção ainda emergente, né, pelo que eu entendo, ainda é assim, né. E uma oportunidade de você aprofundar uma história que está iniciada ali, né? Tenta organizar um pouco o material que você acha que conversa, que tem a ver, pensar o que tem a ver com a bolsa, o que você quer aprofundar, levar adiante, né? E é isso. E o próprio fato também de você organizar texto, fazer a proposta, organizar o seu portfólio, mexer com documentação... Isso tudo vai te dando experiência, vai te dando uma consciência sobre o seu próprio trabalho, sabe? Eu acho que tipo, não tem uma hora certa. Se você acha que você tem uma proposta que você quer investigar, você acha que não é interessante, mesmo que talvez você não tenha aquilo super claro, mas, poxa, eu acho que isso aqui pode ser bacana, eu posso mandar, manda, porque todo esse movimento que você faz, isso já te coloca em outro lugar, sabe? Assim... O prêmio é você conseguir mandar, sabe? Às vezes quando eu comecei a mandar para edital, eu ficava feliz de conseguir mandar. Quando eu comecei a mandar edital, a gente mandava nem por internet. A gente mandava, tinha coisa, lembro do primeiro Bolsa Pampulha, eu fui olhar o meu primeiro, que eu fui aprovado, eu ia colocar no slide hoje, assim,
as propostas, assim, eu fiquei até com vergonha. Mas aí, quando eu pegava lá, já tinha até um espaço para colocar um CD, que a gente colocava CD e mandava, e na época eu acho que queimava, se você não fosse buscar o seu portfólio e tal, queimava. Tinha uma coisa assim, né? Então, mas o fato de eu conseguir fazer aquilo, de organizar o meu trabalho, organizar a ideia, organizar o texto, preparar o material, enviar, aquilo já me dava uma visibilidade, uma visão do meu trabalho, que se eu não tivesse feito esse exercício, eu não teria tido, sabe? Até o sexto Bolsa Pampulha se enviava o projeto físico, né? É isso que o Freud falou. Até o sexto Bolsa Pampulha se enviava o projeto físico, e se o artista não buscasse o material que ele não... Né, quem passou o projeto vai para o CEDOC, que é o Centro de Documentação do Museu de Arte da Pampulha, e quem não passou, o documento ficava lá disponível para a pessoa pegar, e se não pegasse era queimado, jogando fora. O meu era portfólio impresso, nem era CD. E quando eu consegui a bolsa para Londres, para o mestrado, era tudo através de carta. Eu escrevia carta para as escolas de Londres, que eu tinha que ser aceita nas escolas lá, né, ter o aceite da escola, de uma escola de lá, para ter o aceite da bolsa da CAPES. Aí demorava um mês para a carta chegar de volta, outro tempo mesmo, né, gente? E assim boa noite, tudo bem? Ei, Freud, tudo bom? Joia. Não sei se minha pergunta vai ser redundante, mas vou fazer mesmo assim, porque você falou que é interessante para uma pessoa que quer se inscrever olhar o próprio trabalho, se inscrever várias vezes, que você foi reprovado, que a reprovação também é importante no processo de entendimento do próprio trabalho. Tá, e aí eu fiquei me perguntando, entendendo isso de um modo geral, como uma ideia, mas querendo entender isso de um jeito mais concreto um pouco, e aí a minha pergunta qual foi a mudança do seu primeiro projeto? No seu primeiro projeto, o que é que você propunha para o que você passou, assim? Como é que você consegue ver essa diferença de amadurecimento? Porque também foram 4, na quarta edição você passou aí 8 anos, né, já que a edição é bienal. Então, o seu próprio trabalho já amadureceu ao longo desse tempo, né? Mas, ainda assim, olhando esse primeiro projeto para o que você passou, assim, qual é a mudança fundamental que você acha que você percebeu? E que, portanto, você indica como uma dica para quem quer se inscrever agora? Eu acho que, para diferença, eu tinha alguns trabalhos que eu já tinha conseguido construir, mas são histórias diferentes. Eu não sei se a minha história ela serve de exemplo para qualquer outra pessoa. Porque, por exemplo, teve pessoa da minha edição que tinha uma exposição que mandou para o edital a primeira vez e ganhou, e o segundo foi Bolsa Pampulha. Eu já tinha há muito tempo produzindo. E aí, assim, para mim foi, eu tinha amadurecido meu processo, eu tinha uma coerência com os trabalhos anteriores, com o que eu estava propondo, e eu estava propondo uma coisa muito, era bem direto o que eu estava propondo, isso, isso e isso. Talvez isso me ajudou e eu consegui mostrar que eu conseguia fazer. Nas anteriores, não, era muito aberto, era meio confuso, eu não conseguia concatenar. Até porque também, aí falando da minha trajetória, porque eu tenho uma trajetória de coletivos, né? Eu sempre trabalhei com grupos. Então, quando eu mandava os projetos individualmente, eu ficava meio perdido, porque a minha referência era trabalhar com mais pessoas. Inclusive, eu mandei com o grupo, com o coletivo, quando eu fui reprovado também. Mas, pra mim, eu acho que tinha essa coisa, assim, tipo, tinha muito claro na minha cabeça porque eu tinha amadurecido. Mas, acho que não serve de exemplo, sabe? Eu acho que cada um. Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Alisson Barbosa, sou bibliotecário lá do Museu de Arte da Pampulha. O meu lugar, né, de permanência é um lugar diferente da maioria das pessoas aqui presentes, porque eu, assim como Augusto, a Tisha, que é a nossa coordenadora, nós somos trabalhadores deste museu, né? E eu, enquanto bibliotecário, estou no processo de iniciar essa trajetória junto ao acervo de arte do museu. Estou lá desde novembro do ano passado. Então, tudo para mim é um aprendizado e desafiador. Talvez eu leve
as reflexões para um outro lugar. E o meu lugar é de defesa dessas fontes de informação tradicionais que o museu pode ofertar para os bolsistas. Fazer uma imersão nos acervos existentes pode potencializar as entregas que serão feitas nesse resultado após esse percurso. Então, isso já é ciência da nossa coordenadora. Eu e Augusto, nós já conversamos junto com os nossos outros colegas e as nossas colegas de Museu de Arte da Pampulha, essa proposta de conhecer, que os bolsistas tenham a oportunidade de nos conhecer enquanto profissionais ali que atuam com a arte contemporânea. Eu estou no processo de sempre aprendizado, porque tudo para mim é novo, mas visitar os acervos bibliográfico, o acervo documental, o acervo artístico, que é o desejo da maioria, né, de talvez ver os outros trabalhos. A gente está num processo de recomposição dos nossos espaços, né, com a implantação da nova reserva técnica, do núcleo de informação e pesquisa, que vai abrigar esses acervos, e vamos ter espaços mais adequados para as pesquisas, né, e aí trazer essa reflexão para vocês, né, prazer em conhecê-los, como que é esse acesso a essas informações, essas formas tradicionais, como você acabou de relatar, né, que você escrevia cartas, e eu também sou, né, não sou artista, sou bibliotecário, mas eu fui da época da amizade por correspondência, né, algo totalmente impensado hoje. Até pouco tempo atrás, eu tinha coleção dos postais que eu recebi de vários lugares do Brasil e fora dele. Como que esse lugar das referências tradicionais, vocês enquanto artistas, e no caso, né, vocês que estão nesse momento de reflexão, como que visitar essas formas tradicionais de informação e guarda contribui positiva ou negativamente para o trabalho e para entregas de vocês. É isso, obrigado. Então, para mim é uma referência muito importante. Minha mãe também era bibliotecária. E eu cresci na seção infantil da Biblioteca Pública, na Praça Liberdade, que ela trabalhava lá e me levava para passar o dia enquanto ela estava trabalhando. Eu gostava dos livros que tinham ilustração. Tudo começou ali. Então, para mim é muito importante, né? Até tem uma coisa até de afeto, assim, pessoal. E eu gosto muito mais até hoje do livro de papel. É muito diferente você ler numa tela, né? Hoje está tudo a gente vive um mundo de tela, o tempo inteiro mediado pela tela, né? E dessa busca da pesquisa, né? Assim, de consultar essas fontes. Inclusive tem vários artistas que trabalham a partir de acervo, né? Mabe Betônico, a Rosângela Renor, a partir de acervo, de arquivo, né? E vários outros que utilizam isso dentro do seu próprio processo de criação, né? Então, acho muito importante, interessante que o museu esteja pensando essa parte, né, como dar vida a esse acervo para o futuro. Certamente as coisas estão sofrendo e vão sofrer modificações, mas como que a gente não perde esse contato com a pesquisa, né, de fato, consultas, referências, para não ficar numa pesquisa superficial só de Google, né, que é muito superficial e rasa, e às vezes até coisas falsas, fakes, né, que a gente está sujeito o tempo inteiro na internet. E eu queria falar que a publicação, né, da Bolsa Pampulha, do catálogo, foi muito importante também, né, assim, para a minha bolsa, para o meu trabalho. A gente teve, né, uma publicação, um livro, né, assim, sobre as obras, com textos, com imagens dos trabalhos. Então, como que isso realmente precisa ser continuado
e que as próximas gerações continuem visitando, fazendo uso, né, de bibliotecas, como esse tempo também da pesquisa da imersão em algo, dessa pausa, né, que é tão importante também para a gente sair das telas e ir para um espaço assim de consulta, né, que nos possibilita esse tipo de pesquisa e imersão. Eu acho incrível. Eu tenho que até falar disso, né, porque quando eu falo disso do Bolsa Pampulha, que ser parte da minha formação, a gente tinha aí para 2010, você tinha vários trabalhos pensando site specific, por exemplo, né? Site specific, trabalho que é feito para um lugar e ele não faz sentido em outro lugar. E todos esses trabalhos, muitas vezes relacionados ao museu, à arquitetura do museu, à história do museu, ao seu próprio trabalho, né? Que vai usar peças que são ali do museu, né? Da história do museu. E para mim isso é uma constante, assim. Meu trabalho tem a ver com pesquisa histórica o tempo inteiro. Eu estou pesquisando, olhando para estruturas do passado, para poder olhar para frente, sabe? Mas meu trabalho é sempre referencial, assim, sempre. Eu sempre estou trabalhando com alguma coisa e pesquisando e lendo em outros lugares. Eu acho que é fundamental para a formação do artista. Estudar muito, ler muito, né? Pesquisar muito, saber muito. Desde que você queira saber, pode ser de sua técnica que você está querendo estudar, ou do processo que você quer trabalhar, ou do lugar que você vai expor, o que já foi exposto naquele lugar. Eu acho interessante. Para mim, faz muita diferença. Entender a história do lugar, inclusive para fazer uma proposição para ele. Ou inclusive você pesquisar aquilo para você não fazer, para não fazer isso, sabe? Não sei. Eu acho que é importante, é essencial. Esse conhecimento histórico, né, da história da arte também, que eu também sou professora, né, assim, na universidade, então atualmente eu não estou como professora fixa em lugar nenhum, mas já dei aula na própria Escola de Belas Artes, que agora eu estou como doutoranda na Escola de Belas Artes, voltei a estudar depois de 30 anos. Mas dei aula muitos anos na Escola Guinhar, dei aula na FAAP em São Paulo quando eu morei lá, e eu sinto assim que hoje em dia os artistas têm menos conhecimento da história da arte, menos interesse, né? E é importante se saber o que já foi feito, porque a gente está sempre dialogando, porque senão se faz uma coisa, acho que está inventando a roda, e aquilo foi feito assim há 30, 40, 50 anos atrás. Então, assim, não é que a gente tem que criar, né, sempre algo novo, original, não existe mais isso, né, essa noção do novo, não é por aí, assim, mas saber o que já foi feito, até para dialogar com aquilo e fazer de uma outra forma, né, assim, então é muito importante essa memória, né, também ter essa história, essa memória em mente, esse lugar constante da pesquisa, do texto também, do texto crítico, né, e então eu penso por aí. E eu não sei se dá tempo, eu queria fazer uma pergunta ao Bolsa Pampulha, se puder. Claro. Eu queria perguntar como que vocês estão pensando essa próxima edição do programa em relação a essa questão, se há um recorte, né, por exemplo, artistas emergentes, artistas em início de carreira, se há uma faixa etária, porque esse termo artistas emergentes é tão relativo, né, se for pensar, porque às vezes uma pessoa de mais idade, mas que tem um trabalho que ainda, né, não foi exposto, ou que está em início de carreira, né, às vezes a pessoa fez outras coisas na vida e está no início de uma carreira artística, né, se isso está pensando, né, vocês estão pensando em contemplar também esse público, porque eu vejo assim, sempre essa busca pelo novo, pelo emergente, né, assim, e é isso, eu acho que é importante também a gente não cair no etarismo, sabe, e contemplar, tudo bem, é emergente, mas o que significa essa palavra emergente, né, e se há um recorte também temático ou não, mas pelo menos por aí. Existem ainda os critérios que são seguidos, quase que parecidos com a primeira edição. Tinha a questão de 5 anos de carreira, o artista que tem até 5 anos de carreira, ou ter realizado até 3 exposições individuais. Então, ele cobra-se se a pessoa tem 45 anos, e 50, 60, e tiver feito apenas 2 exposições
institucionais, individuais, ela pode concorrer ao Bolsa Pampulha. Eles tiraram, a partir, eu acho que da 8ª edição, eles tiraram o ou até 35 anos. Só que, na verdade, isso é um limitador, porque a pessoa poderia ter até 35 anos e ter 10 anos de carreira e ter feito 5 exposições individuais. Era o e ou, né? Então, com essa retirada da faixa etária até 35 anos, na verdade, pode-se passar o artista, pode selecionar um artista que realizou até 3 exposições individuais ou até 5 anos de carreira, independente da idade, né? Porque tinha essa categoria até o 6º ou 7º bolsa, que o artista poderia ter até 35 anos, independente de se ele tivesse feito mais de 3 exposições individuais e ter 10 anos de carreira. Agora, ele ainda teria chance de participar. Não tem limite de idade. Não tem, mas assim, um artista antes que tinha. Não tinha anos, hoje não tem. Menos de 35. Mas ele tinha uma carreira muito grande, ele poderia participar. E que hoje não pode. Entendi. Né? Legal. Nós tivemos também a questão de ter participado de outras residências, que tirou isso, né, que não pode ter participado. Esse eu tenho que olhar lá. Mas esse edital ainda vai ser feito, né, para essa próxima edição. Ele vai ser realizado junto com a parceira, a OSC, que vai estar aberto o edital, né, para a OSC. Que vai organizar junto conosco, e a partir daí a gente vai discutir esses critérios, ainda serão discutidos. Estou colocando mais como uma sugestão, né, para se pensar. Realmente eu acho importante isso, que não haja um limite de idade, né, assim, porque isso, artista emergente é muito relativo, né, às vezes é isso, a pessoa está em início de carreira mais velha e tal. E também não há um recorte temático, né? Eu acho importante isso também, que não haja um recorte só temático. Recorte temático nenhum, não tem. Boa noite, gente, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta com relação às instalações, né? Eu não sei se tanto a Laura quanto o Freud, anterior ao Bolsa Pampulha, se vocês já tinham essa experiência com as instalações e como foi pensar a instalação dentro do contexto do Bolsa Pampulha, né, com relação às experimentações e afins. Se o processo de vocês foi de pensar a instalação dentro, quer dizer, já pensar a instalação para as localidades da Pampulha, ou se é a inserção dela para com a geografia da Pampulha. Por parte, né? Primeiro, se vocês dois já tinham experiências com relação à instalação antes da Bolsa Pampulha. Você trabalha de instalação? Sim. Eu já. E aí a segunda pergunta é, fazendo instalações dentro da Bolsa Pampulha, vocês já pensaram elas diretamente para acontecer lá, ou foi uma inserção de uma ideia que tiveram que poder ser executada em outro lugar e afins, que vocês colocaram dentro do contexto geográfico da Pampulha? Está perguntando se as instalações que a gente fez foram sites pensadas e a gente mandou a proposta para ser um site específico ou não, esse trabalho poderia ser colocado em outro lugar. É isso? É a primeira. Tá. Eu acho que para mim foi pensar, eu fiz 2 instalações para o Bolsa Pampulha, né? Uma ela não importa, pode estar em qualquer outro lugar, inclusive foi exposta depois na Casa Fiat. Depois eu expus ela na Albuquerque, de outro modo, né? Fiz ela de outro jeito. Mas a outra instalação, sim, ela foi pensada para lá. Ela foi pensada para os jardins do MAP. Só que são fotos, então elas podem estar de outro lugar, mas elas não fazem tanto sentido da forma como foram colocadas, porque elas viraram fotos normais e tal, porque foram tipo outdoors, assim, sabe? Que elas tinham toda uma questão com a paisagem, com a linha do paisagem da lagoa, sabe? Tinha uma coisa de encontrar, assim, com o Jardim do Buller Marx também. Então foi pensado para lá, mas eu posso adaptar para outra coisa. Eu meio que trabalho assim, sabe? Meio... Não sei, consegui te responder assim?
Sim, e aí a minha questão também, acho que seria legal te perguntar, você já tinha pensado antes ou você desenvolveu durante? Porque eu lembro que vocês falaram de experimentação durante o Bolsa Família também. Foi durante, porque eu sabia o que eu queria. Eu mandei a proposta assim, eu quero fazer uma investigação sobre futebol de várzea de Belo Horizonte. Então, aí eu já tinha colocado essa coisa dos hinos, das bandeiras, os uniformes, os campos, as terras, todo esse lugar de territorialidade, desse contexto de urbanização e essa relação social com o futebol, assim, essa relação social das comunidades com o futebol de várzea. Mandei isso, assim. E aí o trabalho ele foi surgindo, inclusive era com várias coisas. Pensava um negócio, não dava, pensava outro, não dava, fiz projeto, fiz desenho, fiz projeto arquitetônico, e muita coisa foi descartada até chegar no processo ali que eu tive ajuda até da OSC, né? O viaduto foi importante para poder executar, para me emprestar material. Tive que fazer várias negociações, assim, que também é parte importante do meu trabalho para acontecer, mas foi assim, foi durante. Eu acho que é essa a graça, né? Talvez se você chega já com um trabalho pronto para uma residência, eu acho que talvez não é tão legal, assim. Tem a questão do limite financeiro também, né? Isso pega muito, assim. Por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas há muito tempo. E aí eu consigo negociar, sabe? Que se for pensar assim, o dinheiro até para execução ele não dava. Assim, eu tive que tirar de outros lugares, ou você faz isso aqui para mim, depois a gente vê, e tal, claro, e tal, assim. Eu acho que isso foi muito importante para mim. Mas tem uma ajuda, né? Além da bolsa, você tem um valor, não sei como é que vai ser esse ano, você tem um valor para execução do trabalho. No meu caso, eu também já tinha alguma experiência com o trabalho de instalação. Na residência que eu fiz para a Califórnia, em 98, foi a primeira vez que eu comecei a fazer trabalhos mais instalativos mesmo, assim, diálogo com o espaço, com o lugar. Aí depois, na exposição que eu fiz em 2002, não sei se você estava aqui bem no inicinho, quando eu mostrei slides do projeto Pampulha, que eu participei um ano antes da Bolsa Pampulha, que eu fiz um trabalho, um site específico, né, pensando o contexto do museu em relação ao seu passado como cassino e tudo, então, né, foi uma instalação também. E aí, para a Bolsa Pampulha, na minha edição, você não precisava mandar um projeto, não, do que você ia fazer, não. Eu enviei um portfólio e uma descrição, assim, uma apresentação de como eu trabalhava. E depois eu consegui várias bolsas assim, na verdade, porque eu trabalho com instalação, site específica, eu nunca sei o que eu vou fazer. Então eu meio que descrevo um pouco, assim, me apresento e falo de que forma que eu trabalho, a partir do contexto, do lugar, e eu dou algumas frentes possíveis de atuação. Eu posso relacionar a história, a memória, assim assado, ou a arquitetura, mas nunca fecho, na verdade, eu sempre deixo aberto. Então, eu fiz uma apresentação da forma como eu trabalhava e enviei um portfólio. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E aí, os trabalhos foram todos criados durante a Bolsa, né? Eu criei 5 trabalhos novos durante a Bolsa. Foi bastante imersivo assim, também. Expus 4 deles. E foram pensados para o lugar, porque a gente já sabia que ia fazer uma exposição individual, na época era uma individual no Museu da Pampulha, e eu pensei esses trabalhos para o espaço do museu, mas esses trabalhos da Bolsa eu nem considero que são site específico, não, porque, por exemplo, o Enamorados, a escultura já viajou para vários outros lugares. O trabalho do banheiro, que é um áudio também, eu posso instalar em outro lugar se eu quiser. Mesmo o trabalho, o vídeo também, né? O vídeo foi mostrado em outros lugares. E mesmo o trabalho do auditório, que era uma peça sonora, que a princípio se relacionava à memória daquele lugar, mas ele não faz nenhuma referência direta, assim. Ele tem sons que foram gravados lá. Tem, por exemplo, as janelas daquele auditório, que era o restaurante, né, elas
são de vidro, fechavam assim, então a gente gravou, por exemplo, fechando todas as janelas de uma vez só. Então tem umas coisas gravadas em loco, né? Gravadas lá no palco, e tem outras coisas gravadas em estúdio. Talvez seja a peça um pouco mais site-specific dentro dos trabalhos que eu fiz, mas eu acredito que ele funcionaria em outro lugar também. Eu nunca mostrei esse trabalho em outro lugar. Na verdade, eu nem sei se eu tenho esse arquivo digital, era fita DAT. Eu tenho que ver se eu consigo converter isso para não perder esse trabalho. É isso. Gente, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Quero agradecer novamente a Laura e o Freud por essa contribuição. Obrigado pela presença de todos. Obrigado.